Para fechar essa primeira parte do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores, vamos analisar dois aspectos importantes a respeito das comunicações, que são as eventuais ameaças existentes na comunicação e um pouco sobre o histórico de como as redes evoluíram lá da década de 60 para os nossos dias atuais. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que a partir do momento que você está em um ambiente compartilhado, em que você está eventualmente transmitindo dados e recebendo dados, você está sujeito a algum tipo de ameaça. E é a partir de onde começam a surgir as eventuais vulnerabilidades na tua rede, onde você eventualmente pode estar sujeito a ter algum tipo de vírus ou algum tipo de, como se diz o termo, malware, ou seja, um software cujo objetivo é de algum modo prejudicar a tua máquina, certo? E a internet, ele de certo modo, foi a origem para essas ameaças. Se a gente olha um pouco do histórico dos sistemas computacionais, antes de haver algum tipo de conectividade, não se pensava, não se avaliava ameaças, não existia vírus, não existia trojans ou algum outro tipo de eventual malware. A partir do surgimento da internet, na qual as pessoas começaram a trocar dados, trocar informação, viu-se a possibilidade de explorar eventuais vulnerabilidades nos sistemas computacionais, onde tais vulnerabilidades podem ser tanto de uma eventual falha do projeto de hardware, pode ser algum problema no software desenvolvido, ou mesmo pode ser alguma brecha provida pelo usuário que está fornecendo. Um exemplo é quando você eventualmente recebe um e-mail com algum vírus, alguma coisa em anexo, algum malware em anexo, e você eventualmente baixa e instala. E esse tipo de ataque pode vir das mais diferentes formas. Pode ser algum tipo de contaminação na tua máquina, pode ser um ataque realizado a um dado servidor, ou mesmo a infraestrutura de rede. Você pode estar sujeito eventualmente à espionagem dos seus dados. Então, se você está transmitindo dados e você não tem nenhum tipo de criptografia, esses dados eventualmente podem ser lidos por qualquer um que esteja analisando a rede. Existem diversas ferramentas para isso. Por isso, eventualmente, é muito importante você utilizar tecnologias que vão garantir essa confidencialidade. Um exemplo é utilizar o protocolo HTTPS, algo que vem se tornando comum nos dias atuais, mas há algum tempo atrás não era tão comum. Então, eventualmente, você podia se logar num site, você ia fornecer o seu login e a senha, e eventualmente quando fornecia, não tinha nenhum tipo de criptografia, esses dados ele atravessava a rede de modo limpo, ou como se fala na área, texto plano, e qualquer um que pudesse ler o que está passando na rede, e isso é extremamente simples de se fazer, era capaz eventualmente de capturar esse dado e obter essa informação. Um outro exemplo que se dá é nos eventuais ataques, como por exemplo o ataque de DOS ou ataque de negação de serviço, onde o objetivo eventualmente não é invadir um dado servidor, um dado serviço, mas simplesmente torná-lo indisponível. E aí, eventualmente, como é que você faria isso? Você lançaria um conjunto maciço de requisições para o dado serviço até que ele não aguentasse a carga de trabalho e saísse fora do ar. Uma outra forma de ataque se dá quando você eventualmente há um processo de alteração de identidade de um dado usuário para que ele se passe por outro.
E aí os casos mais clássicos são o quê? São aqueles sites que tentam reproduzir sites de banco, sites em tese confiáveis. O usuário, ele por algum descuido, ele acessa essa página falsificada, fornecendo os dados bancários, número da conta e senha. A partir disso, quem está o atacante eventualmente vai ter acesso a essa informação. Então nós temos um conjunto imenso de possibilidades. Ao longo do nosso curso, nós vamos eventualmente discutir alguma dessas funcionalidades e como proteger. O último aspecto que a gente tem que ter em mente é justamente sobre a história das redes de computadores. As primeiras redes de computadores, elas surgiram lá na década de 60. Então, se a gente olhar, já está completando 60 anos a história da internet. E aí sempre é importante fazer um paralelo com a questão da web. A web surgiu na década de 90, a internet na década de 60. Então, nós temos um longo histórico antes de chegar na web. As redes de computadores, eles surgiram basicamente em dois meios: no ambiente militar e na academia, onde o ambiente militar objetivo era possibilitar a comunicação entre os diferentes pontos militares, e na academia era eventualmente possibilitar a comunicação entre os campi, entre diferentes universidades. E aí é um breve histórico. Em 1972 surgiu uma rede denominada ARPANET, que é uma precursora da internet, e ela tinha incríveis 15 nós. E foi publicada primeiramente por Robert Kahn. Basicamente a ARPANET era uma rede isolada. Lembre-se que a internet é uma rede de redes. A ARPANET era uma rede, de certo modo, fechada, uma intranet. E aí, a partir da década de 70, começaram a surgir diversas redes independentes de comutação de pacotes. E aí, a partir de um trabalho pioneiro de interconexão de redes, sob o patrocínio da DARPA, que é uma instituição que promoveu o desenvolvimento da internet, criou-se o conceito de redes, e o termo interneting, que é interconectar redes, foi cunhado. E a partir daí surgiu o conceito atual de internet. Ainda falando sobre esse ponto, além da ARPANET, nós tínhamos, como eu falei, uma rede militar que era a MILNET. E esse conjunto, essa união de ambas, essa evolução de diferentes tecnologias veio a possibilitar a construção da internet, na qual não surgiu todos os protocolos de uma vez. Na verdade, foi surgindo diversos protocolos, você foi tendo a evolução no modelo de camadas, que não era da forma como é hoje, e foi evoluindo como é o natural. Mais alguns pontos de destaque. Ao final da década de 80, o número de máquinas ligadas à internet alcançou 100 mil. Na década de 90, o principal evento foi o surgimento da World Wide Web, ou a web, que é que levou a internet para os lares, que de fato ele possibilitou um acesso mais de entretenimento, possibilitou a construção de aplicações voltadas um pouco mais para entretenimento do ponto de vista de comunicação em rede, já que antes o processo era muito mais de transferência de arquivos. A partir da segunda metade da década de 90 foi um período de tremendo crescimento e inovação. Dando um exemplo nacional, foi na segunda metade da década de 90 que chegou a internet pública no Brasil. Ou seja, foi um momento onde você eventualmente poderia contratar um provedor para ter internet na sua casa. E aí, lembrando, naquela época o acesso sempre era discado. Para fechar, alguns desenvolvimentos merecem atenção especial,
como por exemplo o acesso à internet por banda larga, a gente tem percebido um aumento substancial na vazão de transmissão. Lembre-se que com a internet cabeada a gente tinha uma velocidade de transmissão de até 56 kbps por segundo, e hoje, algo 20 anos depois, 15 anos depois, nós temos basicamente internet na residência com uma velocidade de eventualmente 100 megabits, 200 megabits com enlace de fibra ótica. Só para vocês terem uma ideia de um comparativo, no ano de 2004, na Universidade Federal de Alagoas, havia um link que interconectava todos os dispositivos do campus Maceió com um link de apenas 4 megabits por segundo. Hoje, você tem na sua residência um link de 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo. Isso hoje no ano de 2020. Outros exemplos. Nós temos uma popularização das redes sem fio. É extremamente comum você ter nas próprias residências uma rede cabeada e uma rede sem fio. Você vai num shopping, você vai na universidade, você vai em qualquer canto, você tem acesso à rede sem fio. O barateamento da rede de dados utilizando a rede celular, que hoje é muito barato você contratar um plano de dados, e aí você tem várias evoluções nas redes, tanto as redes 3G, 4G, que é o que a gente está vivendo hoje na íntegra, e aí a rede 5G, que é o que está para ser implantado. Nós temos os exemplos das redes sociais, que vêm a possibilitar que o usuário ele esteja cada vez mais conectado, sabendo da vida do outro, participando. Eventuais provedores de serviços online. Um exemplo, você ter diversas aplicações que antes você instalava na sua máquina e hoje você eventualmente usa remoto. Um exemplo, a suíte da Google, ou por exemplo o Office 365, que você pode acessar o Office de modo remoto. E para fechar, a gente tem uma popularização imensa do conceito de computação em nuvem, na qual basicamente você tem a possibilidade de contratar poder computacional das mais diversas formas de se visualizar em um ambiente remoto. Ou seja, ao invés de, por exemplo, eu tenho na minha empresa, eu comprar um novo servidor, eu posso simplesmente contratar uma máquina virtual no ambiente remoto. Bom, pessoal, com isso fechamos a nossa primeira sessão do curso de Introdução a Redes de Computadores. Nos próximos vídeos, vamos começar a entender a primeira das camadas seguindo a metodologia top-down, ou seja, vamos começar a estudar a camada de aplicação. Nos vemos lá.